Olá, pessoal, olha eu aqui de novo. Na aula passada, nós falamos sobre o gênero textual teatro, não foi? E agora, dando continuidade a esse estudo, nós vimos que o ridículo e o exagero são características bem importantes no gênero textual, texto teatral. E agora nós vamos falar sobre a intertextualidade, que é uma outra característica bastante importante dentro desse gênero textual. Mas o que seria a intertextualidade? A intertextualidade nada mais é do que o diálogo entre textos. Quando você vai fazer um texto se referindo a um outro texto, citando elementos de um outro texto, isso é o que nós chamamos de intertextualidade, esse diálogo entre textos. Inclusive, para a gente realmente dominar esse conceito, dominar essa técnica da intertextualidade, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo, um conhecimento prévio de outros textos. Inclusive, há quem diga que todo texto ele é um intertexto, ele é resultado da intertextualidade. Porque para eu produzir um texto, eu vou utilizar os conhecimentos que eu já adquiri com a leitura de outros textos, ou com as minhas vivências, as minhas experiências, enfim. Eu vou utilizar o meu conhecimento já adquirido para eu produzir um outro texto. Então, há quem diga que todo texto é um exemplo de intertexto, todo texto existe intertextualidade. Vou explicar para vocês direitinho na prática o que é essa intertextualidade. Observem essas duas imagens. Com certeza, pelo menos uma dessas imagens você já viu, não é verdade? Essa primeira imagem aqui, eu tenho um quadro do pintor Leonardo da Vinci, um quadro chamado Mona Lisa, de 1503. Acredito que vocês todos já viram, né? Esse quadro. E aqui do meu lado direito, eu tenho esse rostinho muito familiar, que é quem? É a Mônica, né? É o rostinho da Mônica aqui. A Mônica, que é um personagem do Maurício de Souza, personagem muito conhecido nas histórias em quadrinhos, e acabou ganhando todo esse universo infantil. A gente hoje vê vários utensílios que tem o rosto da Mônica estampado. E aí vocês podem perguntar, o que é que o rosto da Mônica está fazendo no corpo da Mona Lisa? Pois aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de intertextualidade. O quadro original é esse, ó, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, de 1503. O Maurício de Souza pega este quadro da Mona Lisa e coloca aqui o rosto da Mônica nesse quadro da Mona Lisa, fazendo uma alusão, fazendo uma referência a esse quadro do Leonardo da Vinci. Pois aqui é um exemplo de intertextualidade. Para que você consiga entender por que o rosto da Mônica, esse personagem do Maurício de Souza, o que é que ele está fazendo nessa imagem aí, você tem que ter um conhecimento prévio dessa outra imagem aqui, essa imagem da Mona Lisa. Porque, na verdade, essa imagem 2, essa imagem aqui com o rosto da Mônica, na verdade, utiliza-se de elementos dessa imagem do Leonardo da Vinci para ser construído. A intertextualidade, ela se dá na música, na poesia, na pintura, como a gente está vendo, em textos, até mesmo em textos científicos ocorre a intertextualidade, que tem vários tipos de intertextualidade. E essa intertextualidade, ela vai ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser explícita ou implícita. O que é uma coisa explícita? É algo que é feito de maneira mais direta. A intertextualidade explícita é aquela que eu consigo perceber mais facilmente. Comumente, ela aponta ou marca a fonte original com a qual o texto dialoga, e também na hora que você lê, você já consegue captar que ali está fazendo uma alusão, uma referência a um outro texto. Esse exemplo anterior que nós vimos, do quadro da Mona Lisa e a reprodução do rosto da Mônica nesse quadro da Mona Lisa, é um tipo de intertextualidade explícita. Porque na hora que você vê a imagem da Mônica, você já faz essa ponte, você já liga a essa referência que é do texto, que no caso seria da imagem da Mona Lisa. Então, seria um exemplo de intertextualidade explícita. E a intertextualidade implícita é o contrário. É aquela que ela não é feita de maneira direta. Portanto, fica um pouco mais difícil para você identificar a fonte original, entender qual é a referência que está sendo feita, para que você consiga identificar
a intertextualidade, é necessário conhecer essa fonte original, reconhecer por conta própria a relação que existe entre esses dois textos. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Trouxe aqui uma letra de uma música do Engenheiros do Havaí. Não sei se vocês conhecem essa música, vou fazer a leitura aqui, ó. Hora do mergulho. Feche a porta, esqueça o barulho, feche os olhos, tome ar. É hora do mergulho. Eu sou moço, seu moço, e o poço não é tão fundo. Super-homem não supera a superfície. Nós, mortais, viemos do fundo. Eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo. Eu quero paz. Uma trégua do Lilás Neon Las Vegas. Profundidade, 20.000 léguas. Se queres paz, te prepara para a guerra. Se não queres nada, descansa em paz. Luz, pediu o poeta, Engenheiros do Havaí. Nessa letra dessa música aqui do Engenheiros do Havaí, eu destaquei esse verso aqui, se queres paz, te prepara para a guerra, porque ele faz alusão a um provérbio latino. Aqui, nesse verso, eu tenho um exemplo de intertextualidade implícita. Por quê? Porque a gente não consegue identificar logo de cara a relação que esse verso tem com o provérbio latino, a não ser que você já conheça o provérbio latino, e a identificação desse diálogo entre esses dois textos, ela não é feita de maneira tão rápida, né? Tão explícita. Por isso que é um exemplo de intertextualidade implícita. Agora, quando eu coloco esses dois trechos aqui, o primeiro tem: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Coloquei aqui alguns versos da canção do Exílio, de Gonçalves Dias, uma obra bastante conhecida. E aí eu coloquei uma poesia agora do Oswald de Andrade, O Canto de Regresso à Pátria, onde ele diz: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. A gente consegue observar que esse texto aqui, que está em amarelo, esse texto 2, ele faz referência, ele usa como base esse outro texto, essa outra poesia do Gonçalves Dias, A Canção do Exílio. Entre a Canção do Exílio, O Canto de Regresso à Pátria, entre a obra do Gonçalves Dias e a obra do Oswald de Andrade, a gente consegue identificar facilmente a ligação, a relação que existe entre elas, o diálogo que existe entre esses versos, entre essas poesias. Então, aqui eu tenho um exemplo de intertextualidade explícita. E por que a gente fala de intertextualidade, pessoal? É algo que a gente tem que estar atento, porque é muito comum na internet a gente vê muito, até em redes sociais, é muito comum a gente ver as pessoas fazendo um texto, falando algo, fazendo referência a um outro texto, a algum momento, a algo que alguém falou. Isso é intertextualidade. O diálogo entre textos é a intertextualidade. É você fazer o seu texto se baseando em algum outro texto que já foi feito, alguma outra fala. Isso é intertextualidade. E é muito importante que a gente esteja sempre antenado, que a gente esteja sempre por dentro das informações, lendo bastante, para que a gente consiga identificar essa relação, esse diálogo entre os textos de maneira mais fácil, mais rapidamente, ok? Então, continuem se informando, continuem estudando, façam um aprofundamento com o professor de sala e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.